Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje eu falarei sobre o blog Cafezinho, mais especificamente sobre a análise que o blog fez sobre a participação de Ciro Gomes na Globo News, lá na entrevista com o Roberto Dávila, que tem coisa aqui nessa análise que eu vou te falar. É quase inacreditável. Eu não quero especular do porquê que o blog, de uma maneira assim, quase que estranha e muito rápida, aderiu ao discurso do lulopetismo e passou a ter uma postura que eu considero muito lamentável em relação ao Ciro Gomes e ao seu projeto. Mas antes de analisar o que ele diz nesse texto, eu quero pedir a sua ajuda para que, se puder, se inscreva no canal, ativa a notificação e, se gostar do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike, isso tudo faz parte e nos ajuda aqui no nosso trabalho. Bom, primeiro ele começa assim, dizendo que é relativamente fácil provocar Ciro. Basta mexer um pouquinho onde lhe dói, como a história de Paris. Bom, eu já analisei essa entrevista do Ciro, tá aqui no canal, e se teve uma vez que o Ciro saiu bem das provocações, foi nessa entrevista. Sereno, calmo, tranquilo, respondendo tudo. Perguntado, ele responde, como respondeu. Continua ele que numa entrevista com youtubers despolitizados, sem formação jornalística e sem malícia, como são os apresentadores do Flow Podcast aqui, deve que ele sentiu, sabe que o Ciro foi bem lá. Ciro Gomes consegue falar durante 4 horas sem falar em Lula, PT ou Paris e manter uma postura sempre equilibrada. Ele está dizendo isso como se o Ciro tivesse sido desequilibrado nessa. Mentira, não foi? Pois bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O Igor e o Monark, com todas as limitações que os dois possuem, conseguiram extrair do Ciro muito mais do que muitos jornalistas com diploma. Alguns realmente querem entender as ideias do Ciro, que ele propõe para o país, para que a gente supere um momento grave que tem a contribuição do PT. O PT teve 13 anos e meio no poder. Se tivesse feito um governo maravilhoso, como pintam, nós não teríamos tido, primeiro, o golpe, porque o golpe se dá a partir de uma fragilidade da Dilma, primeiro, em se relacionar com a estrutura política e também por conta do fracasso econômico. O crime da pedalada foi só um pretexto para tirá-la do poder depois de ter perdido apoio das ruas. Sem falar que ela tem um discurso na campanha de 14, assume em 2015 e comete ali um estelionato eleitoral. Vamos ignorar isso tudo? Então, no Flow, foram 4 horas e 42 minutos em que o Ciro foi indagado, sim, por questões, foi provocado em alguns momentos, mas ali a gente percebe entrevistadores que não são jornalistas, não têm diploma, mas que demonstravam realmente o interesse em entender o que o Ciro pensa. Isso é um mérito e não um demérito para o Monark e o Igor, por exemplo. E já alguns jornalistas diplomados ficam em picuinhas, aí cada um escolhe um caminho. Eu realmente acho assim, quando eu vejo o Monark e o Igor ali com o Ciro batendo um papo, e vejo alguns jornalistas, olha, me faz ver que o jornalismo brasileiro, com todo respeito, vai precisar repensar. Claro, não podemos generalizar de forma alguma. Há jornalistas sérios e brilhantes, a maioria, a grande maioria, mas alguns realmente só querem causar porque talvez estão ali amando de uma certa elite que não quer que o Ciro vença. Bom, aí depois aqui ele vai falar que o grande teste de políticos que aspiram cargos executivos de grande responsabilidade é justamente seu jogo de cintura para fugir de cascas de banana e manter a serenidade em qualquer circunstância. Bom, Miguel, se você considera o grande teste isso, pode votar no Ciro e pode voltar a elogiá-lo, porque o Ciro passou no teste. Foi provocado várias vezes pelo Roberto e manteve-se, como eu disse antes, calmo, sereno, tranquilo. Então é isso. O Ciro, em alguns momentos, num passado até mais recente, já sim, teve uma postura um pouco mais exaltada, de maior indignação, e ele disse que precisa equilibrar isso. Ele não quer perder a indignação, mas nessa entrevista em específico, o Ciro manteve-se sereno. Então, se o problema era esse, Miguel pode voltar a elogiar o Ciro porque ele passou no teste. Aí ele vai dizer então que Roberto Dávila é entrevistador experiente, com a necessária malícia de um jornalista profissional que não está ali para dar palanque a político, conseguiu desestabilizar Ciro logo nos primeiros minutos, ao dizer que ele, ao sair do Brasil no segundo turno de 2018, ajudou a eleger Bolsonaro. Eu não sei se eu vi a mesma entrevista que o Miguel. Não sei. Desestabilizar o Ciro? O Ciro teve momentos de maior indignação, mas sempre estabilizado, não teve nenhuma desestabilização. E aí o Miguel vai explicar aqui que o pedetista
fechou a cara e respondeu violentamente, dizendo que isso era a narrativa do PT e que ele, como democrata, não tinha obrigação de participar de uma campanha liderada por um criminoso. Vamos ver então o fechar a cara e o responder violentamente que o Miguel do Rosário, do Blog Cafezinho, atribui a Ciro Gomes. Então eu até resolvi trazer um pedaço do vídeo para a gente ver e vocês tirem a conclusão. As mesmas figuras. Veja, o PT inventa esse pretexto para explicar o inexplicável. Eu votei no Haddad. Concretamente, é mentira deles. É mentira do Lula. O Lula contou essa mentira no Reinaldo Azevedo, na entrevista, eu acho que em março, com uma enorme audiência. Falou que o Ciro foi para Paris e não votou. Vamos voltar aqui para ver a resposta violenta que o Ciro deu. Eu não tenho votado. O que eu apenas, como um democrata, tenho o direito é de não participar de uma campanha que era liderada por alguém que eu considero criminoso. Quem é esse alguém? Bom, cada um pode achar quem quiser. Alguém pode falar, o Lula, porque o Lula na ocasião estava preso, então até então considerado um criminoso, depois o seu processo foi anulado e vai recomeçar. Alguns podem dizer que o Ciro se referia, por exemplo, a Sérgio Gabrielli, que era o coordenador de campanha. Depois vocês deem um Google aí e vejam do que ele já foi, enfim, acusado, condenado, e aí tá aí no Google disponível. Mas não teve nada de violência aqui, nem verbal, nem na forma. Tranquilo, calmo. E aí depois ele vai passar ali para a questão das palestras, que o Ciro disse lá na Globo News que Ciro cobra aí 15, 20 mil por palestra e que o Lula cobra 200 mil dólares. Isso aqui não é acusação, isso aqui tá aí, é público. Aí o Cafezinho vai dizer ali que vários ex-presidentes cobram, que isso é normal, beleza. Aí eu fui buscar aqui uma matéria lá do Poder 360, vou deixar o link, que diz que de 2011 a 2015, Lula proferiu 72 palestras empresariais pagas para 45 empresas contratantes no Brasil e no exterior. O faturamento total no período é estimado em 14,4 milhões de dólares. Daí hoje, em torno de 70 milhões de reais. Destas 72 palestras, 30 foram bancadas por empresas citadas na Operação Lava Jato. Dentre elas, a Odebrecht. Então, o que o Ciro disse, não, é mentira, isso é público, está conhecido. Aí ele tenta justificar de que ex-presidentes assim mesmo é valorizado. E aí ele faz ali uma brincadeira, né, de que o Ciro, se ele for eleito e tiver uma aprovação, tiver altos níveis de aprovação popular, provavelmente conseguirá elevar seu cachê. Bom, a questão é saber se o Ciro vai querer levar o cachê dele a esse nível. A Dilma, por exemplo, não quis. Que o Ciro disse mais de uma vez que considera uma mulher honrada, embora tenha feito um governo desastrado. Vai dizer aqui o Poder 360 que, em entrevista ao jornal Valor Econômico, Dilma afirmou que não gosta de cobrar pelas suas palestras. Recebe passagem e hospedagem, mas recusa remuneração. Esse tipo de coisa limita muito, disse Dilma Rousseff. Cada um tira a conclusão que quiser, então. Voltemos ao Cafezinho. Aí vai dizer lá, opinião no blog. Parece-me evidente que Ciro chutou o pau da barraca. Suas falas não correspondem a um político com perspectivas reais de poder. Meu querido, Ciro e Lula são adversários. Ciro apoiando o PT é um passado que você e muitos ditos progressistas não querem superar. Inclusive, criadores de conteúdo, youtubers, enfim, aceitem isso, são adversários. Quer que o Ciro vai lá no Roberto Dávila agora e ignore os erros do PT? Se o Ciro falou alguma coisa que não é verdade, desminta-o. Negue que existiu Gedel, Cunha, Temer, Palocci. É só negar. Mas aí tem um momento aqui que é o seguinte. O Cafezinho vai dizer, porque não faz sentido um projeto nacional de desenvolvimento aos moldes do que ele defende apenas seria possível com apoio dos partidos, quadros, movimentos e organizações de esquerda. Os partidos de direita não dariam sustentação a esse projeto. Opa! Então ele está dizendo que o Ciro deve alisar o PT, porque caso chegue no poder, ele só vai conseguir sustentar o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, com o apoio dos partidos de esquerda. Então você quer dizer que se o Ciro propor uma reforma tributária que corrija os absurdos que nós temos e que o PT não corrigiu, o Partido dos Trabalhadores votaria contra por conta dessa entrevista e de outras falas do Ciro? Quer dizer que se o Ciro propor reestatizar a Eletrobras, o PT votará contra por conta das declarações do Ciro? Enfim, se o Ciro propor ali, por exemplo,
medidas e políticas de reindustrialização do país, o PSOL e o PCdoB e outros partidos de esquerda e movimentos sociais ficarão contra o Ciro e o seu governo? Outra reforma da Previdência não vai contar com o apoio da esquerda só porque o Ciro aponta os erros de quando ela esteve no poder? Enfim, você acha que o Ciro deve alisar o PT, achando que só os votos da esquerda, né, nessa lógica sua, sustentam o Projeto Nacional de Desenvolvimento no poder? Será que a esquerda vai conseguir fazer mais de 300 deputados, formar a grande maioria na Câmara Federal e depois a grande maioria também no Senado? Então essa lógica não, o Ciro mantém a coerência do que ele tem falado há anos e não só agora. E aí o blog levanta o fato do Ciro até 2018 defender Lula das acusações que recebia. Claro, Lula defendia, na verdade, era o devido processo legal. É isso. E aí ele dá a entender que o Ciro só passou a ficar mais duro contra o Lula depois que o Lula ficou elegível. O que é uma mentira. Na verdade, o que eu acho é que o Lula elegível pode explicar é a mudança do próprio blog, que de repente muda, né, de posição. Então eu acho que é o oposto, não é o Ciro que mudou com o Lula tornando-se elegível de novo. Eu acho que foi o blog que mudou por conta disso, mas é uma opinião minha. E aí aqui a gente vê que o Ciro, defendendo o devido processo legal contra o Lula, inclusive perdeu votos para manter a coerência, para manter a honestidade, inclusive como professor de direito que é. Isso lhe custou votos, Miguel. E o PT nem reconhece isso. Fala do Ciro como se fosse aí alguém agora pior do que Bolsonaro, como a Gleisi Hoffmann falou, em alguns aspectos, e teve resposta nesse canal. E aí o Miguel vai pegar um amigo que já morreu e que em 2018 era eleitor do Ciro e em 2019 conversou com ele e mostrava-se frustrado por conta da postura do Ciro em 2019, que em alguns momentos falava que o PT era um bando de ladrão. Ou seja, o seu próprio texto mostra que o Ciro não mudou agora. O seu texto é contraditório com ele mesmo. É impressionante. Mas aí o Miguel passa de qualquer limite razoável. Diz ele, se esse udenismo se radicalizar, ele pode flertar com o fascismo, que é a criminalização gratuita de qualquer divergência política. Como eu disse, eu não sei se o Miguel viu o mesmo vídeo que eu, a mesma entrevista que eu, porque é nessa entrevista que o Ciro elogia Tasso Gereissati. Ciro que nessa semana, do PSDB, de um partido que tem uma posição diferente do Ciro, e o Ciro foi muito respeitoso, elogiou muito Tasso. Ciro que nessa semana teve um almoço muito interessante com Eduardo Paes, de um outro partido, que tem divergências com o Ciro. Inclusive o Eduardo Paes disse que votou no Ciro em 2018, só para constar. Mas agora é assim, qualquer crítica que faz ao PT é udenismo, é lacerdismo. E o que eu acho, na verdade, é que esses ditos progressistas que querem a união, ignorando e passando pano nos erros do PT, é o novo movimento, passapanismo. Ou vai ignorar, repito, Cunha, Sérgio Machado, Sérgio Cabral, vai ignorar Eunice Oliveira, vai ignorar Temer, Palocci, braço direito e braço esquerdo, que devolveu 100 milhões, réu confesso. É isso. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, apenas na análise que ele faz da participação do Ciro na Globo News, mas quem quiser acessar o conteúdo na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, se o cafezinho de repente abandona o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o canal Politizando abraça a causa e tá junto aí para colocar um projeto que desenvolva o país e faça com que ele cresça de forma sustentável e não como esses voos de galinha que nós tivemos nos governos petistas e em outros também. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.